Dois times, duas emoções, duas trajetórias e só um campeão. Trata-se de uma final de Libertadores que pode ser épica. No papel já é Flamengo e Palmeiras, aliás, que não duelam pela primeira vez na competição continental. Já duelaram juntos uma final que ficou pra história. Uma final inesquecível que certamente traz traumas pra uns e alegria pra outros. Mas precisamente pra torcida alviverde, que viu no Uruguai a história acontecer. Um 2-1 suado na prorrogação, mas com requintes de crueldade pro torcedor rubro-negro. Um escorregão de Andreas Pereira e um fato inevitável. Que o Palmeiras ali se consagraria diante de um rival que não é do mesmo estado, mas que é como se fosse. Porque a rivalidade Flamengo e Palmeiras só aumenta à medida que o tempo passa e principalmente que novos jogos vêm acontecendo. Mas você lembra muito bem quem foi o autor do escorregão? Ele mesmo, Andreas Pereira. O belga barra brasileiro que acabou cometendo um erro incrível. E certamente muitos palmeirenses não perdoavam. Até aquele meme do Andreas palmeirense acontecia. Muita gente até dizendo que o Andreas um dia vestiria alviverde. Só que alguns achavam que era brincadeira. Jamais que isso aconteceria. Agora Andreas veste o lado verde. A camisa vermelha e preta ficou no passado. E do lado do Palmeiras, Andreas não deixou de falar. E principalmente vamos ver o que o Andreas falou dessa final de Libertadores e mais. Como é que essa final vai impactar o futebol sul-americano? O que podemos esperar dela? Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos direto para o vídeo. Existem finais de Libertadores que entram para a história pelo título, outras entram pelo drama, algumas pela rivalidade, mas pouquíssimas conseguem unir tudo isso num só enredo e ainda entregar um protagonista tão marcante quanto Andreas Pereira. A final de 2025 entre Palmeiras e Flamengo já carregava os ingredientes necessários para ser gigantesca. Dois elencos poderosos, duas filosofias distintas, uma rivalidade que se intensificou ao longo da década e uma disputa que polarizou o continente. Mas o que ninguém imaginava era que o maior personagem dessa noite não seria um atacante decisivo, um maestro de meio campo ou um goleiro salvador. O grande personagem seria o jogador que mais conversou com seus próprios demônios nesses últimos anos, Andreas Pereira. Antes de entrar no drama individual, é impossível ignorar o peso desse confronto. Palmeiras e Flamengo se tornaram os dois maiores antagonistas do futebol brasileiro e sul-americano recente. As decisões entre eles se multiplicaram. Supercopas, brasileiros disputados ponto a ponto, semifinais e finais de Libertadores. Houve provocação, viradas históricas, humilhações e resgates. A final de 2025 era a síntese dessa nova era. De um lado, o Palmeiras, pragmático, frio, consistente, forte defensivamente, armado para matar jogos em detalhes. Do outro, o Flamengo, emocional, agressivo, técnico, cheio de estrelas, vivendo sob a pressão de ser gigante sempre. O continente inteiro para. A sensação desde a semifinal e a confirmação era clara. Quem vencesse ali escreveria um capítulo definitivo dessa rivalidade. E nesse cenário inflamado, um homem carrega uma narrativa muito mais pesada do que a do próprio clássico em si. Para qualquer torcedor, o nome Andreas Pereira carrega memórias, para uns de arrependimento, para outros de dor, para muitos de injustiça, mas sobretudo carrega um debate emocional que jamais se encerrou. O ano de 2021 na final contra o Palmeiras marcou sua carreira de um jeito quase cruel. Enquanto o mundo apontava para ele, Andreas decidia seguir. Seguiu para a Europa, reconstruiu confiança, voltou para o Brasil anos depois, dessa vez com a maturidade que só vem quando a vida te derruba e te obriga a levantar. E eis o ponto mais incrível dessa final: o destino colocou Andreas novamente frente a frente com o Flamengo. E dessa vez frente a frente de novo com o Palmeiras, só que jogando a favor. Novamente numa final de Liberta, novamente com o continente observando. Só que dessa vez o Andreas de 2025 não é o mesmo de 2021. Mais duro, mais inteligente, mais frio e mais decisivo. E principalmente, mais dono de si. Você pode chamar de destino, roteiro, justiça poética ou simples coincidência. Mas tem momentos que só acontecem pro bem do futebol. O jogo pode ser muito tenso, mas principalmente não será tão tenso quanto será para Andreas encontrar seu ex-clube, sabendo que cada pessoa, de uma maneira diferente, espera uma atuação dele. Enquanto os palmeirenses desejam que ele seja um maestro, os flamenguistas esperam um mínimo de falha dele, para que, com certeza, ele acabe se tornando um grande inimigo também da torcida do Palmeiras. Porque agora, muito mais do que isso, essa final carrega resquícios de vingança, de dois times que se encontraram lado a lado novamente e não querem errar dessa vez. Na verdade, o Palmeiras quer conseguir mais um título de Liberta e o Flamengo quer conseguir a sua libertação, vencendo o título justamente em cima do Andreas Pereira, lavando a alma de uma situação que certamente se tornou trauma para sua torcida.
E em entrevista antes do jogo, Andreas Pereira deixou muito clara a sensação e a emoção de estar jogando essa final. Despistou qualquer situação envolvendo o Flamengo, disse que não queria falar do ex-clube, mas falou que vai dar tudo de si. Andreas disse o seguinte: certamente será uma final muito especial para nós, e todos nós do Palmeiras sabemos da importância desse jogo. Eu não quero falar do meu ex-clube, quero dar o melhor de mim e fazer a melhor partida, entregar a melhor partida de todas. Não importa o que aconteça, custe o que custar, o Palmeiras vem para tentar ser campeão, e é isso que tentaremos fazer. Bem, não é a primeira vez que o Andreas fala do Flamengo quando volta pro futebol brasileiro, inclusive jogando no Palmeiras. Ele já afirmou que se fizer gol contra o Flamengo, não vai ter medo e vai, na verdade, comemorar, até porque, principalmente se tratando de uma final de Libertadores, um gol seria muito especial e ficaria completamente difícil deixar batida essa situação. Ainda mais levando em conta que o Andreas tem sim uma trajetória negativa justamente em jogos de finais, até porque, se lembrarmos, foi justamente numa final de Libertadores que ele acabou ficando com esse nome completamente manchado na época para a torcida do Flamengo e aclamado de uma maneira zoeira para a torcida do Palmeiras. Para qualquer jogador comum, mudar de clube é um capítulo novo. Para o Andreas, enfrentar o Flamengo numa final de Liberta é reabrir um livro inteiro. Ele sabe exatamente o que significa essa camisa para milhões de torcedores rubro-negros, sabe como é o cheiro do Maracanã pulsando, sabe o que representa o escudo na entrada do túnel, sabe como é carregar o peso da exigência flamenguista e também um peso da cobrança quando algo dá errado. E agora, ele veste justamente a camisa do clube que se tornou seu maior fantasma esportivo. No Palmeiras, Andreas encontrou remontada, ordem, foco, técnica, maturidade, mas isso não blinda do passado. Nessa final, pela primeira vez ele vai ouvir a torcida do Flamengo gritando contra ele, encarar jogadores com quem já dividiu o vestiário, bater de frente com a identidade emocional que um dia foi sua e reviver memórias que ainda ecoam dentro dele. Essa final não é neutra para Andreas, é pessoal. A maior batalha de Andreas não vai ser contra os ex-jogadores e ex-companheiros, será contra a própria memória, porque ele sabe que qualquer erro pode ser simplesmente fatal e que o erro de 2021 pode acabar pesando contra ele. E principalmente, se acabar falhando, tudo isso vai voltar contra si e que pode manchar de vez uma trajetória no futebol brasileiro que já pesa muito mais do que deveria. O primeiro toque dele na final será simbólico. Se ele dominar forte, girar e distribuir, o Palmeiras cresce. Se errar, a torcida adversária explode. Se for desarmado, o clima muda. Afinal, ele é o personagem dramático do confronto. Cada lance dele será aumentado emocionalmente. Cada chute, passe, dividida vai carregar uma camada extra de história. Para Andreas, a final não vai ser apenas uma coisa técnica, será o fruto de identidade. Aconteça o que acontecer, quem que quer que seja o vencedor, o futebol que sai ganhando, porque duas equipes do mais alto nível vão se enfrentar numa final que pode tudo. O Flamengo, com o Brasileirão praticamente carimbado, quer ser o primeiro time brasileiro a conquistar o feito de ter 4 Libertadores. Não que o Palmeiras também não queira, e não que o Palmeiras não possa, porque também passa pela mesma situação. Só que no Brasileirão praticamente está tudo acabado, com uma sequência terrível de jogos sem vitórias. O Palmeiras praticamente deu o adeus à competição, no sentido de que já está classificado para a próxima Liberta, mas que dificilmente, para não dizer impossível, vai ganhar esse Brasileirão. E se restou alguma esperança para a equipe de Abel, se existiu alguma fagulha de esperança para que isso aconteça, certamente está muito depositada nesse jogo, até porque se o Palmeiras ganhar pode animar, e até porque convenhamos que se o Palmeiras mesmo assim não conseguir o Brasileirão, mas ganhar a Libertadores, o ano tá todo salvo, mesmo que tenha perdido o Paulista, mesmo que tenha perdido a Copa do Brasil. Seria uma campanha tão incrível, uma conquista tão histórica, que mais uma vez colocaria Abel no patamar dos imortais alviverdes. Não podemos esquecer do Felipe Luiz, que claro, se conseguir levar o Flamengo a uma grande vitória e ao título, seria com um ano de trabalho um cara extremamente competente, ganhando Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, o Brasileirão e até a Libertadores. Isso para um cara promissor, apenas promissor na época, que nunca tinha treinado uma equipe profissionalmente. Seria simplesmente a maior revelação brasileira dos últimos tempos, para não dizer uma de todos os tempos, levando em conta o pouquíssimo tempo de trabalho que ele tem. Mas para você, quem é que leva? Palmeiras? Flamengo? Comenta embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefute e eu agradeço por você ter chegado em mais um vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!